Olá, hoje nós vamos falar sobre concurso de tipos ou concurso de crimes. São hipóteses em que existe uma quantidade de incidências penais, incidências dos tipos penais múltipla, e às vezes o legislador, para não deixar a pena ficar demasiadamente severa, o legislador estabelece algumas benesses para os praticantes de crime. Por exemplo, na mente das pessoas, o que seria mais grave? Um homicídio ou, por exemplo, alguém entrar num supermercado e roubar à mão armada 5 pessoas? Possivelmente você vai entender que o homicídio é mais grave, não? Mas, se você for aplicar a pena para cada roubo, então roubo a pena é de 4 a 10 anos de reclusão, o roubo básico, né? Então imagina, 5 vezes a pena mínima daria 5 vezes 4, 20 anos de reclusão. Enquanto que um homicídio, a pena mínima é 6 anos de reclusão. Então vocês devem estar percebendo aí que vai haver um descompasso entre o sentido de justiça e essa aplicação dessa pena. Então, para evitar esse tipo de agravação demasiada da pena, o legislador ele estabelece algumas regras mitigadoras, minimizadoras dessa severidade. Então, o assunto de hoje ele vai tratar sempre de quando há várias incidências penais, ou seja, quando se poderia aplicar várias penas, porque efetivamente o indivíduo teria praticado várias condutas que caracterizariam crimes. Então, vamos colocar alguns questionamentos aqui para vocês entenderem o que nós vamos tratar. Por exemplo, o indivíduo ele falsifica uma escritura para enganar uma pessoa quanto à propriedade de um imóvel urbano ou rural, tanto faz, né? E ele usa essa escritura exclusivamente com o objetivo de obter a vantagem indevida para simular que ele é proprietário de um imóvel, não sendo. Aí se pergunta, ele vai responder pela falsidade documental e pelo estelionato ou vai responder apenas por um dos crimes? Então daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta. O roubo múltiplo. Vamos supor que essa situação que agora há pouco eu disse, alguém entra no supermercado armado e ameaçando as pessoas, pratica roubo, subtrai coisas de 5 pessoas. Como é que fica isso? O indivíduo vai ser responsabilizado por 5 roubos, por um roubo ou alguma situação intermediária? Um outro caso. Um engenheiro, um técnico em explosivos, ele erra na medida do dinamite ali, por exemplo, para explodir uma pedreira, e daí voa a pedra na cidade aí, na vizinhança, e essas pedras elas vêm a atingir várias pessoas. Vamos supor que atinja 30 pessoas. Ele vai e provoque lesões corporais em 30 pessoas. Esse responsável pela explosão, ele vai ser responsabilizado pelas 30 lesões corporais. Então, vamos supor que a pena fosse 1 ano para cada lesão corporal, ele vai receber uma pena de 30 anos de reclusão, uma pena bastante severa, não? Vamos supor que um ladrão ele entre em um condomínio e ele passe por 5 residências. Vai em série praticando vários furtos em residência. Ele vai responder por 5 furtos ou vai responder de uma maneira diferenciada? Uma outra situação, ainda só de exemplo, mas daqui a pouquinho nós vamos comentar a respeito desses casos. Alguém, para ameaçar outrem, ele adquire uma arma e vai até a rua sem ter o porte legal de arma. Ele vai responder pelo crime de ameaça e porte ilegal de arma ou apenas por um dos crimes? Então são esses questionamentos que surgem na prática da justiça criminal e que este assunto, concurso de tipos ou, para alguns autores, concurso de crimes,
esse assunto vai tratar desses casos e vai nos apresentar as soluções. Inicialmente, nós temos que distinguir o concurso aparente de tipos penais e o concurso real de tipos. Na prática, quando a gente fala concurso de tipos, a gente quer falar o concurso de tipos real, que ele é solucionado por três situações dadas no Código Penal, que é o chamado concurso material, quando as penas são meramente somadas, vários crimes, cada crime tem uma pena e as penas são meramente somadas. Concurso formal e crime continuado, são situações diferenciadas que veremos daqui a pouquinho. Esse é o chamado concurso real, quando de fato há vários tipos que concorrem e daí a solução jurídica é a aplicação de uma pena maior, seja ela integral, seja ela apenas parcialmente majorada. Daqui a pouco vocês vão entender. O chamado concurso aparente de tipos, ele ocorre quando de início se poderia cogitar da ocorrência da incidência de vários tipos penais. Mas, na verdade, isso trata apenas de uma situação em que você tem que usar a boa técnica penal e não aplicar não entender que há várias incidências penais, mas há apenas uma incidência penal. Por isso que ele é chamado de concurso aparente. Parece que pode haver aplicação de dois tipos, mas na verdade não é isso. Então vamos aos casos. Esses casos de concurso aparente de tipos, eles são resolvidos por aplicação de algumas técnicas, de alguns princípios. Então vamos lá. Princípio da especialidade. O princípio da especialidade manda você aplicar um tipo especial quando o caso concreto se enquadra aparentemente em dois ou mais tipos, mas um dos tipos ele é especial relativamente ao outro. Então, por exemplo, alguém com o emprego de arma subtrai a carteira do outro. Então você poderia pensar assim, bom, aí nós temos essa conduta, ela se enquadra no crime de furto, 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Esse indivíduo subtraiu para si coisa alheia móvel? Sim, senhor, subtraiu. Mas, se você observar o tipo penal do 157 do roubo, nós temos também a incidência. Ele subtraiu para si coisa alheia móvel com o emprego de violência ou grave ameaça. Que daí a diferença entre o furto e o roubo é essa. No furto não há violência ou grave ameaça. E no roubo há. Então, essa conduta com o emprego de um revólver, ameaçar uma pessoa e subtrair-lhe a carteira, ele se enquadra no furto, mas se enquadra melhor no roubo, por causa da violência. Então, o crime de roubo é um crime especial relativamente ao crime de furto. No caso, você vai fazer a aplicação do princípio da especialidade e vai aplicar o tipo especial, que é o caso de roubo. Então, o indivíduo não vai responder por furto e roubo, vai responder só pelo crime de roubo, ok? Um outro princípio que resolve esse concurso aparente de tipos é o princípio da consunção. Consunção significa absorção. Então, quando nós temos aparentemente a incidência de dois tipos penais, mas um dos tipos penais ele é absorvido pelo outro. E isso é algo um pouco mais complicado de você entender, mas a prática, né, a jurisprudência, ela vai firmando os entendimentos e você, penalista, vai se acostumando com eles, vai guardando quais são os casos em que há uma consunção, quando aparentemente se aplicaria dois tipos, mas analisando-se a questão do objeto jurídico tutelado pela norma, se vai entender pela aplicação meramente de um dos tipos penais. Então, aquele exemplo que nós passamos agora há pouco ali, o indivíduo ele falsifica uma escritura pública de propriedade de um imóvel para enganar uma outra pessoa, no sentido de que ela seria proprietária do imóvel, ela venderia o imóvel, receberia o dinheiro e não haveria nenhuma propriedade.
Então, aí nós teríamos duas incidências penais. O crime de falsidade documental, o 297, falsificação de documento público, né, que é o 297 do Código Penal, e o estelionato, que é o 171, o 171 do Código Penal. Então, nesse caso aí, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, sem que haja contrariedade do Supremo contra isso, ele entende que quando o indivíduo falsifica um documento exclusivamente para empregá-lo em uma prática de estelionato, o crime de falsidade documental ele fica absorvido pelo estelionato. Então, isso aí é a aplicação do princípio da consunção. O tipo da falsidade documental, houve a incidência? Houve. Mas qual foi o objetivo dessa falsidade documental? Exclusivamente enganar a vítima para a obtenção do estelionato. Então, de acordo com a STJ, nós temos aí uma absorção, uma consunção do tipo da falsidade documental pelo resultado principal, que é o estelionato. Bom, nesse caso aí, evidentemente, quando o indivíduo pratica um crime mais grave para a obtenção de um crime menos grave, um resultado menos grave, aí não é caso de consunção, aí é caso de aplicação das duas penas, ok? Aí não é caso de concurso aparente, mas sim de concurso efetivo de tipos, tá? Então, vamos supor que o indivíduo mate alguém para obter uma vantagem indevida, obter um estelionato. É claro que o homicídio não vai ser absorvido pelo estelionato nesse caso, porque daí a gravidade é muito distinta e o indivíduo vai acabar sendo responsabilizado pelo homicídio pelo outro tipo. E temos mais um caso ainda, que é a aplicação do chamado princípio da subsidiariedade. Eu entendo que não se trata de um especial princípio. Para mim, todos os casos que alguns doutrinadores falam em princípio da subsidiariedade, para mim são casos que o próprio primeiro princípio que nós vimos, o princípio da especialidade, ele resolveria o nosso problema. Mas esse chamado princípio da subsidiariedade, para os autores que fazem menção a ele se encontraria naquelas hipóteses em que no Código Penal nós encontraríamos uma própria referência do legislador para a aplicação daquele tipo, se não for o caso de aplicação de um tipo mais grave. Então, vamos ver algum exemplo. Vamos entrar aqui no Código Penal. O Código Penal ele se emprega de uma expressão específica. Ok, vamos ver aqui no Código Penal quais são esses casos que o próprio legislador já nos remete a uma possível aplicação de um outro tipo penal. Então vejamos aqui. Artigo 132. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Aí a pena, uma pena pequena, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Essa é a expressão-chave para esses autores que entendem da necessidade desse princípio, está aí. Se o fato não constitui crime mais grave. Então, o 132, ele é aplicado à exposição à vida a perigo, a vida de outrem a perigo direto e iminente. Esse tipo só se aplica se não se constitui crime mais grave. Então, quando alguém pratica uma tentativa de homicídio, ele expõe a vida de outrem a perigo. Mas aí eu vou aplicar a tentativa de homicídio, o 121, ou eu vou aplicar o 132? Se o fato não constitui crime mais grave, aplica o 132. Mas se for uma tentativa de homicídio, não se aplica o 132. Então, aí é uma questão, de acordo com esses doutrinadores, né? Para mim é caso do princípio da especialidade. Ora, a tentativa de homicídio, ela é especial relativamente à exposição à vida de outrem a perigo. Para mim, não tem necessidade disso aí. Eu só faço menção a vocês porque alguns autores, eles
fazem menção a esse princípio aí. Nós temos outros exemplos aí. Sempre o legislador vai utilizar dessa expressão. Se a conduta não constitui crime mais grave. Um último exemplo. O dano. O dano é quando uma pessoa voluntariamente, dolosamente, não existe o dano culposo dentro do Código Penal como uma infração. O dano doloso é quando a pessoa pratica dano ao patrimônio alheio. Aí nós temos o dano, o crime do dano está no 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. E tem o dano qualificado quando ele é cometido ou com violência à pessoa, ou grave ameaça, ou o inciso segundo do parágrafo único, com o emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Eventualmente, se houver uma exposição de perigo de toda a comunidade por causa desse emprego da substância inflamável ou explosiva, aí o crime vai ser mais grave. Não é um crime apenas voltado ao dano de um automóvel, por exemplo. Agora, se o indivíduo coloca fogo num automóvel e esse fogo provoca um perigo para toda a sociedade, não apenas ao automóvel, ele vai responder pelo crime específico do emprego da substância inflamável, a questão do incêndio, né? Então é isso, acho que já deu para entender quanto à situação do princípio da subsidiariedade, o qual, reafirmo, não vejo necessidade de menção, porque nesses casos entendo que o princípio da especialidade já resolveria a esses problemas. Então, nos slides aí, os slides que eu forneço junto com o vídeo, nós temos uma tabela, resumo daquilo que eu falei a respeito do princípio da especialidade, dos princípios da especialidade, consunção e subsidiariedade. Então vamos lá. No princípio da especialidade, os vários tipos penais têm elementares em comum, circunstâncias elementares, lá na descrição do tipo, parecidas. Mas um dos tipos, ou se houver vários tipos, né, apresenta alguma especificidade. Então, furto e roubo. Vimos que o roubo tem a violência. Então, a elementar violência aí é que vai tornar o tipo do roubo especial, perdão, especial relativamente ao tipo do furto. O outro exemplo, vou repetir, né? A exposição de vida a perigo e a tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio é um tipo especial relativamente à exposição de vida a perigo. Princípio da consunção, quando na prática do tipo mais abrangente, aplica-se outro de menor gravidade, que se tem como absorvido, consumido por aquele. Então nós temos aí o crime de lesões leves e estupro como exemplo. Então, evidentemente que a prática do estupro exige a violência, e nessa violência, um corte, um arranhão, uma agressão leve, ela está embutida no tipo. Então ninguém vai ser responsabilizado por lesão corporal leve e estupro. Vai ser responsabilizado só pelo estupro, porque o estupro já tem uma certa violência embutida. É claro que se a pessoa for cortar um braço, né, da vítima do estupro, para a prática do estupro, não vai responder apenas pelo estupro, vai responder também pela lesão corporal grave aí. Outro exemplo de princípio da consunção, lesões corporais leves e roubo. Da mesma forma que o estupro já vem embutido aí um pouquinho de violência, o roubo também tem violência ou grave ameaça. Então, se alguém dá um empurrão numa pessoa, a pessoa cai, machuca, provoca uma lesão corporal leve, para a prática do roubo, ele vai responder só pelo roubo e não pela lesão leve. E um último exemplo do princípio da consunção, o uso de documento falso e estelionato, que não vou repetir, ele foi objeto de um enunciado da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é o enunciado 17. E o princípio da subsidiariedade, quando um tipo de menor potencial ofensiva
só incide se não houver incidência do tipo de maior potencialidade ofensiva. Aí são vários exemplos que nós passamos, né? Mas tem um novo aqui no roteiro. Petrechos para falsificação de moeda. Então alguém compra uma máquina especialmente destinada para a fabricação de cédulas de real. O só fato dele adquirir ou criar, montar essa máquina, já caracteriza um tipo específico. Mas se ele falsificar moeda, ele não vai responder pelo crime de falsificação de moeda e pelo crime de manutenção de petrechos para falsificação da moeda. Ele vai responder exclusivamente pela falsificação, que daí é o crime mais grave relativamente ao primeiro. Então aí finalizamos esse assunto do concurso aparente de tipos, quando na verdade apenas um dos tipos vai ser empregado. Aí é uma questão de técnica, de aplicação específica de um item, quando aparentemente se poderia enquadrar o fato em mais de um desses itens. O verdadeiro concurso de tipos, o chamado concurso real de tipos, aí sim esse vai ser o objeto principal do nosso estudo agora. Aí nós temos três hipóteses, nós vamos ter que fazer uma leitura atenta dos artigos 69, 70 e 71. O artigo 69 fala do concurso material de tipos. Ele não nos traz nada de novo. Inclusive, se esse artigo 69 não existisse, não faria falta. Seria por uma questão de lógica. Então vamos ver. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão. O que é uma ação? Uma ação é aquele conjunto de atos necessário para a produção de um resultado típico. Então, no caso de um homicídio, o indivíduo se arma, até aí não há um início do crime de tentativa de homicídio. Ele se dirige até o local do crime, isso também não é início de tentativa de homicídio. Ele invade a residência da vítima e daí ele aponta a arma para a vítima. Aí sim se inicia a tentativa de homicídio. Aponta a arma em direção à vítima, puxa o gatilho e assim provoca o disparo da arma de fogo e isso vem a produzir o resultado. Então, esse conjunto de atos, menos os atos preparatórios, o deslocamento e a aquisição da arma, se constitui uma ação. Então, a ação é o conjunto de movimentos, de atos necessários que são capazes de produzir um resultado típico, no caso, a morte de alguém. Então, nós não podemos confundir a ação com um movimento. Não, a ação às vezes constitui uma série de movimentos. Então, num crime de estupro, nós teríamos vários movimentos aí para produzir um resultado típico. Então, vamos voltar. Quando o agente, mediante mais de uma ação, se ele praticou mais de uma ação, quer dizer, mais de um conjunto necessário de movimentos para produzir o resultado, isso vai necessariamente produzir mais de um crime. Então, mais de uma ação sempre importa em mais de um crime. Se o indivíduo chega no supermercado e aponta a arma e diz para alguém, me passe a carteira, isso já é uma ação de roubo. Se ele aponta a arma para um segundo indivíduo, uma segunda vítima, e ele diz, me passe a bolsa, aí nós temos uma segunda ação, já são dois roubos, não só um roubo. Lá na matéria jornalística vai sair assim, indivíduo entra no supermercado X e com o emprego de arma de fogo, pratica um roubo de 5 pessoas. Não. Pratica 5 roubos. Então, houve aí 5 ações. Para cada apontar de arma e subtração de bem da vítima, acontecerá um roubo aí. Então, não confundir
nem ação com movimento, porque às vezes a ação envolve vários movimentos, e nem confundir também a ação com aquilo que sai lá no jornal, que houve um roubo lá no supermercado com 5 vítimas. Na verdade, houve 5 roubos com 5 vítimas. Então vamos lá de novo. Artigo 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, quer dizer, tanto faz se os tipos penais sejam os mesmos, roubo ou roubo e furto, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Aplicam-se cumulativamente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o indivíduo praticou 3 roubos, ele vai responder por 3 roubos, cada roubo com sua pena, e no final o juiz vai somar as penas. Na sentença, o juiz vai analisar as provas do roubo 1, provas do roubo 2, provas do roubo 3. Na hora de fixar a pena, vamos supor que esses roubos tenham sido praticados não no mesmo supermercado, etc. Vamos mudar de exemplo aí, porque o roubo, vocês devem estar com o roubo no supermercado na cabeça, né? Esse exemplo eu só usei para especificar, explicar o que é a ação. Então, mas ele não se aplica aqui no concurso material. Vamos utilizar então, no caso do roubo, o indivíduo vai praticar um roubo, ele não tem porte legal de arma, ele compra uma arma, ele vai para a rua, quando ele põe o pé na rua, ele já praticou o crime de porte ilegal de arma. Aí ele vai até o supermercado e rouba uma pessoa. Nesse caso aí, não vai haver nenhuma benesse para ele. Ele vai ser aplicada a regra do concurso material do 69 e o juiz vai analisar as provas do roubo, as provas do porte ilegal de arma. Para cada um dos tipos penais, o juiz vai fixar uma pena. E daí, para fixar o regime de cumprimento de pena, o juiz vai somar as duas penas. Porque dependendo, né, se a pena for maior do que 8, necessariamente o regime é fechado, etc. Então, no concurso material, o juiz avalia as provas de cada crime, aplica uma pena para cada crime e depois faz a soma meramente para fixar o regime de cumprimento das penas, que daí haverá uma unificação das penas. Esse concurso material aí, ele é a regra. Por que eu falei que se este artigo 69 não existisse, ele não faria falta? Porque é o que é lógico. Se o indivíduo pratica 2 crimes, para cada crime uma pena. Se ele pratica 3 crimes, 3 penas. Se ele pratica 4 crimes, 4 penas. Pode ser crimes da mesma espécie ou não. Então, isso é o lógico, é o que é normal. O que é excepcional é o que nós vamos ver na sequência. As outras 2 hipóteses de concurso de tipos, que é o chamado concurso formal e do artigo 70 e o artigo 71, o chamado crime continuado. Esses sim são exceções. As regras do artigo 70 e do artigo 71, elas foram pensadas, criadas para evitar penas excessivas, penas muito duras. Há hipóteses em que o senso de justiça não seria atacado caso o indivíduo fosse punido dessa forma, com uma mera soma das penas. Então vamos ao artigo 70. Concurso formal. Quando o agente, mediante uma só ação, olha aí, uma só ação, um conjunto de movimentos para a prática de um resultado. Quando ele pratica 2 ou mais crimes, uma ação que produz resultado dúplice ou triplo ou múltiplo. Esses crimes, esses resultados podem ser idênticos ou não. Por exemplo, lesão corporal, lesão corporal, lesão corporal, ou lesão corporal e homicídio. Aí não são tipos idênticos. E daí, qual é a solução jurídica para a hipótese? Aplica-se-lhe a pena mais grave das penas cabíveis, ou se as penas forem idênticas, vamos supor que o indivíduo tenha matado 3 pessoas.
pega a pena de um dos crimes, aumenta-se em qualquer caso de 1/6 até metade. Bem, talvez não tenha ficado muito claro aí, mas pensem, vamos supor que o indivíduo ele tenha... ele se envolve num acidente automobilístico e ele mata 3 pessoas sem querer, ou seja, são crimes culposos. Neste caso aí, haveria 3 crimes de homicídios culposos. Quantas ações foram? Uma só ação. Ele estava dirigindo em alta velocidade, furou um sinal vermelho e acabou provocando um acidente. 3 mortes, uma ação. Aplica-se o quê? Apenas, como são crimes idênticos aqui, homicídio culposo, homicídio culposo, homicídio culposo, pega-se a pena de um dos homicídios culposos e aumenta-se de 1/6 até metade. Aí, nesse caso, a pena vai ficar bem mais tranquila. Então, vamos supor que ele pegasse 3 anos para cada homicídio culposo. 3, 9 anos. Aplicando-se a regra do concurso formal, por isso que eu digo que ela sempre é, pelo menos do caput, sempre há uma benesse aí para o acusado, ele não vai pegar a pena 3, 9. Ele vai pegar 3, aumentada de 1/6, então 1/6 de 3 anos vai dar meio ano, então 3 mais meio ano vai pegar 3 anos e meio, até a metade. Metade de 3, 1 ano e meio. Então vai pegar no máximo 4 anos e meio, em vez de pegar 9 anos, ele vai pegar de 3,5 até 4,5. Então essa regra veio exatamente para evitar penas muito severas nas hipóteses de uma única só ação. Agora, se o indivíduo ele tinha a intenção mesmo de matar várias pessoas com uma única só ação, aí nós não vamos aplicar a regra do artigo 70, nós teremos aí a regra do artigo 70, na segunda metade, quando o legislador fala assim: as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, ou seja, ele tinha intenção mesmo de matar todas essas pessoas. Então, nós não vamos aplicar a benesse, o benefício do artigo 70 na primeira parte. Essa aplicação do artigo 70 na primeira parte que o agente acaba sendo beneficiado, isso aí se chama de concurso formal perfeito. Essa parte que diz que se aplicam as penas cumulativamente quando ele tem a intenção efetiva de matar todas as pessoas, chamados desígnios autônomos, esse é o tal do concurso formal imperfeito. Então nós temos o 70, o concurso formal perfeito foi para beneficiar o réu para evitar penas severas. Já o concurso formal imperfeito é quando o agente, como ele tinha a intenção mesmo de provocar aquele resultado múltiplo, aí quebra-se aquele benefício e ele vai ser condenado como pelos 3 crimes efetivamente, as penas serão aplicadas cumulativamente. Ok? Então, esse é o concurso formal. Uma ação, vários resultados. Crime continuado. Qual é a diferença básica? Não é uma ação, vários resultados. São várias ações com vários resultados, ok? Então vamos ao artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras condições semelhantes, devem os crimes subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então é como se fosse uma balada criminosa. O indivíduo pratica a primeira ação e na sequência já pratica a segunda, terceira, quarta. Como no exemplo do indivíduo que entra no supermercado e rouba várias pessoas. Ele pratica o primeiro, pratica o segundo, pratica o terceiro. Ou numa sequência de furtos em um condomínio. Ok? Então,
essa regra do artigo 71 também veio para beneficiar o agente, para evitar penas muito severas. Então, já falamos disso no início da aula. Então, imaginemos o indivíduo que entra no supermercado e pratica 5 roubos. Para cada apontar de arma e subtração de coisa, plim, um roubo. 5 roubos. Se nós fôssemos aplicar a regra da mera soma de penas, que é lá do concurso material de 69, vamos supor que ele pegasse a pena mínima em cada um, 4 anos. 5 vezes 4, 20. 20 anos de reclusão. Quando que se ele matasse alguém ali, não para subtrair nada, mas se fosse uma morte comum, que é um crime, aparentemente, para o senso de justiça, muito mais grave, o homicídio, ele pegaria a pena, vamos supor, em torno de 10 anos. Então fica meio que, há um descompasso aí, né? 5 roubos no supermercado, só ameaçou, não atirou, aí vai pegar 5 vezes 4, 20 anos de reclusão, enquanto que o outro indivíduo na rua não gostou da cara do outro e deu um tiro nele e o matou. Vai pegar 10 anos de reclusão. Então, para evitar penas muito severas nessas hipóteses de baladas criminosas, o legislador estabelece o crime continuado. E como é que fica a pena aí? Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se as penas forem as mesmas, roubo, ou a mais grave. Vamos supor que tenha um roubo e 2 furtos. Aplica-se a mais grave, o roubo, mais aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até 2/3. Então, na verdade, ele vai pegar, o indivíduo pratica 5 roubos, vai pegar a pena de um roubo só, aumentada de 1/6 até 2/3. Então, como foram 5 roubos, a tendência é que o juiz aumente bastante, aumente em 2/3. Aí, pena, um roubo, 4 anos, 2/3 de 4 anos, não vou fazer a conta, vamos supor, dá quase 3 anos. Então ele vai pegar 7 anos, uma pena bem mais lógica do que se ele fosse pegar 20 anos de reclusão, se fosse aplicar a regra do concurso material. Então isso é a essência, né, daquilo que nós vamos prosseguir vendo. Concurso material é o normal. Praticou vários crimes, vai receber uma pena para cada um. Concurso formal, uma só ação, vários resultados. Aplica-se a pena só de um dos crimes e com um aumento. Crime continuado, várias ações, vários resultados, porém, esses resultados, esses crimes estão ligados entre si pelas circunstâncias de tempo, modo de execução, etc. É como se fosse uma balada criminosa. Então, qual que é a diferença entre concurso formal e crime continuado? No concurso formal, uma só ação. No crime continuado, várias ações. Basicamente isso, mas vamos prosseguir que nós temos mais detalhes aí. Aí no roteiro, eu digo que ação ou omissão, ação ou omissão são espécies do gênero conduta, né? Então, quando você não quer especificar se é ação ou omissão, você pode usar a palavra conduta. Conduta. Então, isso importa numa unidade de fato capaz de produzir o resultado típico. Então, já falamos sobre isso, né? Uma ação não é um movimento corporal, é um conjunto de movimentos corporais que são suficientes para produzir um resultado. Também não podemos confundir a notícia do jornal, houve um roubo no supermercado de 5 pessoas. Não. Para cada ação que o indivíduo praticar dentro do supermercado, haverá uma incidência. E ele vai responder por 5 incidências. No caso, se for uma balada criminosa, ele vai acabar sendo beneficiado com a regra do crime continuado, né? Prosseguindo, destacando que conduta é uma coisa, ato é outra coisa. Então, ato é cada movimento, enquanto que conduta é o conjunto de atos necessários para a produção de um resultado típico. No caso de unidade de fato, não de movimentos ou atos. Na corrupção passiva, no momento, por exemplo, em que o funcionário público pede uma propina, ele falou. Então, nesse falar, ele pratica uma conduta.
e essa conduta já é capaz de produzir o resultado. Então, na corrupção passiva, nós temos apenas um movimento, que é o expressar, o solicitar a propina. Enquanto que no estelionato, para o agente enganar a vítima, ele tem que praticar como mais ou menos como se fosse um ator, né? Então ele pratica vários atos para enganar a vítima para produzir um resultado. Então, no caso, no estelionato, há vários atos, mas isso importa numa única conduta. E lá na corrupção passiva, o policial corrupto, vamos dizer assim, né, pede uma propina. Pode ser policial, pode não ser policial, claro, né? Pode ser juiz, pode ser o promotor, pode ser o servidor público em geral. Pediu a propina. Um movimento só, importou numa conduta. Já no estelionato, vários atos, vários movimentos, uma conduta. Então é isso. O que importa é que se entenda que a ação ou omissão, ela pode envolver um único movimento, um único ato, ou não. O que importa é que o conjunto de atos necessários para a produção de um resultado é chamado de ação, ou, se for crime omissivo, omissão. Então vamos fazer uma síntese aqui, mais uma síntese. Se o indivíduo praticar uma conduta e isso provocar um único resultado, isso é o normal, não há nenhum questionamento, né? Então, uma conduta, um resultado, vai ser responsabilizado, evidentemente, por um crime, né? Se for uma única conduta e resultar em vários resultados não, né? Resultar em várias incidências penais, uma conduta, várias incidências penais, que figura essa? Concurso formal. Agora, se for várias condutas e importar em várias incidências típicas, aí pode caracterizar duas situações. Ou crime continuado, quando uma conduta está ligada a outra, um crime está ligado a outro, pelas circunstâncias de tempo, etc. Aí vem a benesse do crime continuado do artigo 71. Ou então, não existe esse vínculo entre um primeiro crime com o segundo crime com o terceiro crime. Aí o indivíduo responde pelo normal, que é o concurso material, meramente somando-se as penas. Bom, até agora nós fizemos uma pincelada geral aí para chegarmos ao detalhamento. Então vamos agora falar sobre o concurso material. Depois vamos partir para o concurso formal e crime continuado. Você já tem uma noção, mas agora vamos para mais alguns detalhes e repetição daquilo que é mais importante. Então, mais uma vez, vamos fazer a leitura do artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, sejam eles idênticos ou não, homicídio mais um homicídio, ou então um homicídio e um porte ilegal de arma, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Ou seja, é o normal. Se não for o caso de aplicação do crime continuado, porque houve mais de uma ação, concurso material é quando há mais de uma ação. Então nós sabemos que no concurso formal é uma ação só. Então não dá para querer misturar concurso formal com concurso material. Mas sim com o crime continuado. Crime continuado mais de uma ação. Então quando não é o caso de aplicação da regra do crime continuado, do 71, aí aplica-se o concurso material. E quando que nós não vamos aplicar a regra do crime continuado? Quando os crimes não forem praticados numa balada. Então, veja a diferença. O indivíduo, o maníaco do parque, lá nos anos, 90 talvez, um indivíduo ficou conhecido como maníaco do parque. Ele se escondia num parque lá em São Paulo e praticava estupro e matava as vítimas e tal. Então ele praticava um estupro e um homicídio hoje, daqui a 15 dias outro, dali a 30 dias outro,
Nestes casos aqui, nós não temos o crime continuado, porque o espaço de tempo entre o primeiro crime e o segundo, ainda que eles sejam praticados da mesma maneira, eles não têm nada a ver um crime com o outro, são crimes esparsos. Então, esse indivíduo que praticou 10 homicídios de 10 estupros com essas vítimas, ele vai responder pelo concurso material, vai responder por 10 homicídios, 10 estupros em concurso material. No crime continuado, um crime é tido como continuação do segundo. Ele tem um vínculo de tempo, modo de execução, etc. Então, é quando os crimes são praticados como se fosse numa balada criminosa. Ok? Então, nós temos a expressão aí em latim, quod delicta tot pena. Então, antigamente havia uma fusão aí, né, da letra O com o E, para dar esse som diferente, de pena, poena. O que significa essa expressão? Para cada delito, pena integral. Ok? Então, mera soma. O indivíduo pratica 5 crimes, 5 penas. E quando que o juiz vai falar em concurso material? Só quando, em um mesmo processo, ele for julgar mais de um crime. Porque se ele for julgar um crime só, não é que se falar em concurso material. É uma pena só. Então, mais uma vez eu digo, a aplicação do concurso material é a regra para quando houver mais de uma ação. É a regra. Não sendo o caso de aplicação do crime continuado, aplica-se o caso de concurso material. Então, são hipóteses em que vários crimes são julgados em uma mesma sentença. E por que os crimes podem ser julgados numa mesma sentença? Somente em duas possibilidades aí. Quando houver conexão ou continência. Vocês vão estudar ou podem abrir o Código Penal, salvo engano, o artigo 76 e 77 do Código de Processo Penal. Ali, o legislador ele especifica quais são as hipóteses de conexão entre duas ações criminais, dois crimes, ou continência de uma ação relativamente, de uma ação criminal, ação aqui no sentido de processo, né? Então, conexão entre dois processos ou continência entre um processo e outro. Isso aí vocês vão estudar em processo penal. Então, a regra é que os crimes sejam julgados em processos penais separados. Se houver conexão entre as ações, aí elas são julgadas conjuntamente. Então, quando o indivíduo pratica o maníaco do parque, praticou o primeiro crime, 15 dias depois praticou o segundo crime, mais 15 dias depois praticou o terceiro crime, ele vai ser julgado em um processo só? Não, porque os crimes não são conexos, não há continência entre as ações, são crimes separados, ele vai responder a 3 processos separados. O fato de um autor um só agente ter praticado vários crimes não vai atrair todos os crimes para um processo penal só. Ele vai responder separadamente. Só vai haver junção de 2 crimes em um único processo, 2 ou mais crimes, quando um crime tiver uma conexão, ou as ações criminais, processuais, tiverem conexão ou continência. Depois, se quiserem ver lá, artigos 76, 77 do Código de Processo Penal. Por exemplo, se um crime foi praticado para obter a vantagem relativamente ao outro, aí esses crimes são conexos. Aí haverá um processo só, ainda que sejam 2 crimes, ainda que sejam 2 pessoas. Por exemplo, um indivíduo furta um automóvel e vende esse automóvel por um preço muito baixo para um terceiro que vai ser uma espécie de receptador. Então, esses crimes são crimes conexos. Os 2, quem furtou e quem receptou, vão responder o processo, um processo só, único, para avaliar a conduta dos 2. Porque aí é uma questão de prática, né? É muito mais econômico para a justiça julgar esses casos, porque possivelmente as testemunhas sejam as mesmas,
os exames periciais sejam os mesmos. Então é uma questão de economia. Vamos julgar em um processo só 2 crimes, nesse caso, com 2 pessoas distintas. Bom, não temos mais o que falar a respeito do concurso material, tá? E vamos para o concurso formal. Já fizemos a leitura. Vamos só, mais uma vez, frisar umas distinções aí, umas classificações. Primeira classificação, concurso formal perfeito, concurso formal imperfeito. Concurso formal perfeito é aquela regra, a primeira parte do artigo 70, que efetivamente vai beneficiar o réu que praticou uma ação que produziu vários resultados. Então esse é o concurso formal perfeito. O concurso formal imperfeito, já falamos, é quando, ainda que o indivíduo tenha praticado uma única ação e produzido vários resultados, as penas não terão aquele benefício do concurso formal perfeito. As penas serão aplicadas cumulativamente. Por que nós não vamos aplicar a regra, a primeira parte do artigo 70, e vamos aplicar a segunda parte? Porque o indivíduo, de fato, ele queria produzir aquele resultado múltiplo. Se ele queria, ele fala-se, vamos usar a expressão do código aqui, os resultados, eles são provenientes de desígnios autônomos, vontade autônoma de produzir várias incidências penais. Então, o indivíduo não queria produzir resultado múltiplo e provocou. Concurso formal perfeito, ele vai se beneficiar da aplicação de uma pena só com aquele aumento. Agora, se ele queria produzir o resultado múltiplo, ele aplica-se a segunda parte do concurso formal e a pena vai ser igual à do concurso material, meramente somando-se as penas. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Então lembre-se, o artigo 70 ele veio para beneficiar o réu. Jamais, quando houver a aplicação das penas do artigo 70, a pena, o resultado final pode ser maior do que a aplicação do artigo 69. Não falamos ainda do concurso formal homogêneo e concurso formal heterogêneo. Então, na primeira parte do artigo 70, fala-se assim: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, agora sim o que importa, idênticos ou não. Se os crimes resultantes de uma única ação são idênticos, homicídio, 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 isso é concurso formal homogêneo. Se houver incidências típicas diferenciadas, por exemplo, um homicídio, 3 lesões corporais. Então, o indivíduo explodiu a pedreira. Uma pessoa morreu por causa da queda de uma pedra na cabeça dela. Homicídio. E outras pessoas tiveram lesões corporais. Lesões corporais. Aí, esse é o exemplo de concurso formal heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque o resultado não foi o mesmo tipo penal. Então, no concurso formal homogêneo, todos os resultados se enquadram no mesmo tipo penal. 121, 121, 121, 121. No concurso formal heterogêneo, o resultado é diferenciado. 121, 129 e assim por diante. Crime continuado, agora a última hipótese, vamos lá. Perdão. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, até aqui parece a mesma coisa do concurso material. Né? Pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, começou a diferenciar. Daqui a pouco a gente vai falar o que são crimes da mesma espécie. E, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras, devem os subsequentes, os crimes subsequentes,
ser havidos como continuação do primeiro. Nesse caso, aplica-se a pena de um só dos crimes, aumentada de 1/6 a 2/3, ou, se as penas forem diversas, mesma coisa, pega a pena mais grave, elas são diversas. O resultado aí do crime continuado foi um homicídio e uma tentativa de homicídio. Pega-se a pena do homicídio, que é a pena mais grave, e aumenta-se de 1/6 a 2/3. Assim como no artigo 70, nós temos lá no caput, na primeira parte e na segunda parte, uma coisa diferenciada. Na primeira parte do artigo 70 veio um benefício para os agentes. E depois, por causa dos desígnios autônomos do agente, no próprio artigo 70, segunda parte, já veio o contrário. O benefício ele é quebrado, né? Na hipótese do crime continuado, nós também temos isso aí. Então, a figura do crime continuado do 71 caput veio para beneficiar os agentes para evitar penas severas. Mas no parágrafo único, o legislador deixa uma válvula de escape aí quando, daqui a pouco vamos ler quais são as hipóteses, quando o indivíduo não merece, na verdade, aquele prêmio, né? Então vejamos, o parágrafo único do artigo 71. Nos crimes dolosos cometidos contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, no roubo, o juiz poderá, considerando a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do artigo 70 e 75, que impedem que esse até o triplo, a pena fique maior do que se fosse a aplicação do concurso material. Então vejam aí, na hipótese do indivíduo que entra no supermercado e rouba 5 pessoas, isso aí, mesmas circunstâncias de tempo, modo de execução, etc., isso é crime continuado. A regra é aplicar o artigo 71 caput. Então ele vai responder pela pena de um só dos crimes com um aumento de 1/6 até 2/3. Mas aí vem o parágrafo único para que o juiz faça a modulação aí para uma pena mais justa, caso o indivíduo, nesse caso aí, nos crimes dolosos, esse exemplo que eu dei do supermercado é um crime doloso, claro, não existe roubo culposo. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidas com violência ou grave ameaça, é o caso, né? O indivíduo foi no mercado e roubou 5 pessoas. O juiz pode, ao invés de aplicar o 71, que vai beneficiar muito o réu, ele pode, considerando os antecedentes criminais do indivíduo, etc., aumentar a pena até o triplo. Então, o que poderia ficar muito reduzido, o juiz aí tem o parágrafo único para dar uma contrabalançada. Então, assim, rouba 5 pessoas. Se fosse concurso material, 5 vezes 4, 20. É uma pena muito severa. Se for aplicar o crime continuado que beneficia o indivíduo, que é o do caput, então, nesse caso aí, pega-se a pena de um só dos roubos, 4, aumentada de 1/6 até 2/3. Então, um pouco que seja metade. 4 mais 2, 6 anos, se fosse aplicar o 71 caput. Como são crimes dolosos, vítimas diferentes, etc., o juiz pode daí, ao invés de aplicar o benefício do 71 caput, aumentar a pena até o triplo. Então, pena de um dos crimes. Roubo, 4 anos. Vamos aumentar até o triplo. 3 vezes 4, 12. Então aí ficou uma questão intermediária, né? Nem ficou a pena molezinha do 71 caput, nem ficou a pena pesada do 69, que é o concurso material, ficou algo intermediário aí. Então isso vai depender da avaliação que o juiz vai fazer, da culpabilidade, quer dizer, da capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta, os antecedentes, quer dizer, se o indivíduo é réu primário ou não,
A conduta social, se o indivíduo já é um bandido ou é uma pessoa comum e que eventualmente praticou crime. Enfim, circunstâncias ali que o juiz avalia para modular a pena. Então, nós temos o 71 caput, que é o 71 que beneficia a prática do crime continuado. Nós vamos chamá-lo de concurso atenuado. Atenuado porque a pena vai ficar pequena, né? Então, naquela hipótese do roubo, 4 anos com um aumento de 1/6 até 2/3, ou seja, algo em torno de 6 anos, para aquele exemplo, né? Se for aplicar o parágrafo único, que vai ser aplicado até o triplo, vamos chamar esse concurso aí de concurso agravado. Então, quando o juiz acha que o indivíduo não merece o benefício do 71 caput, porque ele tem maus antecedentes e ele se utilizou de violência, etc., a pena daí vai ser de 4, um dos crimes, aumentado até o triplo, 3 vezes 4, 12 anos, vai ser bem mais grave do que se fosse aplicar o caput do concurso atenuado, que seria apenas 6 anos. Um assunto correlato aqui nós temos que fazer a distinção entre o crime continuado e o que é a hipótese, né, do artigo 71 ou não. Será que isso é um crime continuado ou é um falso crime continuado? Essa expressão crime continuado, será que é adequada? Por exemplo, o indivíduo entra lá no supermercado, perdão, e rouba 5 pessoas. É um crime continuado? Não. São 5 crimes continuados. São 5 incidências penais. Então, na verdade, o que o legislador, no artigo 71, chama de crime continuado, na verdade, é uma sequência de crimes. Não é um crime continuado. Vamos continuar chamando isso aí de crime continuado? Vamos, porque o próprio legislador, no artigo 71, resolveu colocar o nome jurídico da figura do artigo 71 de crime continuado. Mas tenham isso em mente. As hipóteses do 71 não são hipóteses de um crime, e sim de uma sequência de crimes. Por que vamos continuar utilizando esse nome crime continuado, quando na verdade é uma sequência de crimes? Só porque o legislador chamou assim. Mas existe de fato um crime continuado, que seja mesmo um crime continuado? Existe sim. Então, o que é um crime verdadeiramente continuado? O que é um crime verdadeiramente continuado? É quando é um crime só praticado em prestações. Aí sim. Então imagine, o indivíduo, ele quer subtrair, ele quer montar um computador particular e ele trabalha no serviço onde ele tem o acesso a computadores. Se ele subtrair logo um computador todo, ele vai ser descoberto muito rapidamente. Então o que ele faz? Ele subtrai num dia a placa de som, no outro dia ele subtrai a placa de vídeo e assim por diante. Ele realiza 10 ações, todas focadas em subtrair o computador todo e montar o seu. Aí nós temos quantos furtos? 5 furtos, porque foi placa de som, placa de vídeo, etc. Não. Aí a ideia é levar o computador todo. Então há uma unidade aí, de fato, que é a subtração do computador, de um computador. Então esse é um exemplo do verdadeiro crime continuado. Nesse caso, o indivíduo vai responder por uma única pena de furto. E não tem essa hipótese de aumentar a pena com 1/6, 2/3, nada disso. Uma pena de furto, que é o normal. Então nós podemos chamar, o ideal seria chamar falso crime continuado a hipótese do 71. Mas como o legislador já chamou de crime continuado, vamos continuar chamando assim, mas
seja feita a advertência que existe o falso crime continuado e o verdadeiro crime continuado. Ainda no crime continuado, nós vimos que para a caracterização da continuidade delitiva, essa expressão também não foi usada até agora, mas é a mesma coisa. Continuidade delitiva e crime continuado significa a mesma coisa. Então, para a caracterização da continuidade delitiva, nós temos que ter um vínculo entre os vários crimes. Primeiro que o legislador fala, crimes da mesma espécie. O que são crimes da mesma espécie? Será que furto e roubo são crimes da mesma espécie, porque ambos são crimes patrimoniais, estão no mesmo capítulo? Não, não são. Será que eu posso dizer que crimes da mesma espécie são aqueles que são do mesmo tipo penal e tem uma diferença, do mesmo artigo? Assim, então, não há, assim, na doutrina, na jurisprudência, uma pacificação sobre o que são crimes da mesma espécie. Há algumas divergências, mas nós temos um rumo. O rumo é o seguinte: são crimes da mesma espécie quando, por exemplo, dois crimes foram praticados, um homicídio doloso e um culposo, na sequência. Um doloso e um culposo, praticados na sequência, por isso caracteriza crime continuado, né? Esses são crimes da mesma espécie. Ou então, uma tentativa de homicídio e um homicídio são crimes da mesma espécie, porque nós temos o mesmo tipo básico aí, que é o 121. Ou, o indivíduo praticou um furto simples e, na sequência, um furto qualificado. São crimes da mesma espécie? Sim. Então, moral da história, efetivamente são crimes da mesma espécie os que correspondem a um tipo básico, ainda que haja diferença, doloso, culposo, tentativa ou não, qualificado ou não, ok? Por outro lado, não basta que o objeto jurídico seja parecido, por exemplo, aquela questão de se enquadrar dois crimes no mesmo capítulo do Código Penal. Então, furto e roubo não são crimes da mesma espécie. Roubo e latrocínio, então no latrocínio nós temos, o que é o latrocínio? O latrocínio é quando o indivíduo mata ou tenta matar alguém para poder subtrair algum bem móvel dele. Então, não, pela jurisprudência, isso aí é pacífico, não são crimes da mesma espécie, roubo e latrocínio, ou furto e roubo. Ok? Ainda no crime continuado, nós vimos que para caracterizar a sequência delituosa, a continuidade delitiva, nós temos que ter as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Essas condições não são cumulativas, quer dizer, não tem que ser no mesmo tempo, mesmo lugar e mesma maneira de execução. Então isso aqui, o que nós temos que ter é que se tem a ideia que o segundo, terceiro, quarto crime, como é? Primeiro, o segundo, terceiro e quarto crimes, o segundo, terceiro e quarto têm um vínculo com o primeiro. Quer dizer, foi uma balada. Do primeiro decorreu o segundo, etc. Né? Então o indivíduo mata alguém e na saída atropela outro, ameaça um terceiro. Então o segundo crime e o terceiro crime, eles têm um vínculo com a primeira. Mas o que importa é que o aplicador da norma, ele perceba que existe um vínculo entre todos esses crimes. Mas como eu disse, um crime é praticado hoje, o outro daqui a 15 dias, isso aí não caracteriza, porque está muito longe no tempo, não tem condição. O fato de ter sido praticado só no mesmo lugar também não tem a ver. Então, o indivíduo vai numa casa, aí pratica um estupro num quarto, e daí pratica um roubo na sala, um furto na cozinha. É o mesmo lugar, mas aí são
são objetos jurídicos diferentes, não são crimes da mesma espécie, né? Tem que ser crimes da mesma espécie. Então, enfim, quando o legislador fala que para que haja o crime continuado, temos que ter as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, essas condições não são cumulativas. Basta que se perceba que existe realmente uma unidade aí de balada criminosa. Só para ilustrar aqui, vejamos alguns enunciados da súmula, aqui no caso do Supremo, súmula 605, fala: não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Essa súmula, ou esse enunciado da súmula, ele perdeu o valor porque essa súmula ela foi editada no tempo que o Código Penal, artigo 51, caput, parágrafo 2º, nos dava essa ideia de que não se admitia a continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Mas isso está ultrapassado. Então essa súmula aí, ela está ultrapassada, não se aplica. Se você for ler uma hora todas as súmulas do Supremo ou as súmulas criminais, anotem aí, a súmula 605, ela não tem a ver com a legislação atual. Vocês sabem que em 1984, o Código Penal, na parte geral, ou seja, do artigo 1º ao artigo 120, ele sofreu uma mudança muito grande em relação ao Código Penal original de 1940, e essa súmula 605 decorre daquela legislação revogada, e não dessa, e agora podemos cortar o não ali, dizendo assim: admite-se, sim, continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Outras questões. Então, duas questões aqui separadas. Será que é possível que no mesmo processo o juiz aplique a regra do crime continuado e também a regra do concurso material para vários crimes? É possível. Então, vejamos. O indivíduo pratica 3 furtos em crime continuado, em continuidade delitiva. Aplica-se a norma do 71 para os 3 furtos. Vamos supor que ele tenha praticado também, junto com os 3 furtos, um crime de ameaça a uma vítima, a uma testemunha que tenha assistido aos furtos. E mais um porte ilegal de arma. O indivíduo estava portando arma. Então ele foi preso pela polícia, depois de ter praticado os 3 furtos em continuidade delitiva, e estava portando ilegal a arma e tinha ameaçado uma testemunha. Então é possível a aplicação numa mesma sentença da norma do crime continuado 71 e o concurso material de 69? Sim, é possível. Então nesse caso, uma pena só para os furtos, uma segunda pena para o porte ilegal e uma terceira pena para ameaça. E no final o juiz vai somar todas as penas e ter um resultado final e vai aplicar o regime de cumprimento de pena com base nesse resultado. Vamos ver agora um outro assunto, enunciado 711 da súmula do Supremo. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. O que importa por enquanto aqui é o crime continuado, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Nós já vimos isso aqui no começo do curso, quando falamos de aplicação da lei penal. Vamos supor que o indivíduo pratique uma balada criminosa de roubos. O indivíduo sai de uma cidade, um grupo, um bando, né? 3, 4 pessoas dentro de um carro, sai roubando postos de gasolina. Às 11h30 da noite pratica o primeiro, às 11h45 pratica o segundo, à 00:05 pratica o terceiro crime e assim por diante. Sendo que à meia-noite a pena, que era do roubo, era de 4 a 10 anos de reclusão, passa a ser de 5 a 15 anos de reclusão. A pena aumentou à meia-noite. O legislador publicou a lei naquele dia e à meia-noite muda, passa a ser aplicada a pena nova. Nesse caso, aplica-se a pena nova para essa continuidade delitiva aí, mesmo ela sendo mais grave do que a anterior? Sim, se pelo menos uma das ações
da continuidade delitiva foi praticada na vigência da lei nova, depois da meia-noite no caso, aplica-se a pena mais grave. Ok? Mais uma aplicação agora de uma súmula, enunciado 243 da súmula do STJ. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Nós estudaremos oportunamente o que é a chamada suspensão do processo que o STJ está se referindo aqui. Na verdade, para quem não está acostumado aos assuntos de direito penal, isso aqui ficaria quase que incompreensível, né? O que o editor dessa súmula quis dizer, desse enunciado quis dizer, essa suspensão do processo aí é uma hipótese nova de acordo que é feito entre o Ministério Público e o agente acusado, quando a pena mínima não passa de 1 ano. Então vamos supor, furto, pena de 1 a 4, ou estelionato, pena de 1 a 5. Como a pena mínima não passa de 1 ano, a lei dos juizados especiais, a lei 9.099 de 95, ela permite que o promotor faça uma proposta de suspensão do processo. O promotor faz a denúncia, o réu ele é citado para comparecer com o advogado, e daí nesse dia o réu vai ser perguntado se ele aceita uma proposta do Ministério Público de suspensão do processo por 2 até 4 anos, e ele vai ter que cumprir algumas obrigações durante esses 2 a 4 anos, como comparecer uma vez por mês ao fórum para justificar suas atividades, etc. Se o réu concordar, o réu e seu advogado concordarem com a suspensão do processo, o processo fica suspenso por esse prazo, de 2 até 4, o juiz fixa isso aí, e daí se o réu cumprir todas as obrigações, haverá extinção da punibilidade, quer dizer, não vai haver prosseguimento do processo e o réu não vai ser responsabilizado pelo ato, pela ação que supostamente ele teria praticado. E o que essa súmula 243 tem a ver com isso? Fala o seguinte: quando o indivíduo, por exemplo, pratica 2 furtos em crime continuado, a pena mínima seria 1 ano. Só que, obrigatoriamente, sendo crime continuado, vai ter um aumento de 1/6 a 2/3. Aí, qual seria a pena mínima para essa situação de 2 furtos em crime continuado? Qual seria, na verdade, a pena mínima? Seria 1 ano? Não. Seria 1 ano mais 1/6 no mínimo. 1 ano mais 1/6 já seria 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses foge do limite de 1 ano. Aí não seria possível o benefício do sursi processual. Então esse aumento relativo ao crime continuado, ao concurso material, ao concurso formal, então ele sempre é computado. Se o indivíduo pratica 2 crimes, ambos têm uma pena mínima de 1 ano, mas nós já sabemos que o indivíduo vai receber as 2 penas. 1 mais 1, 2. Foge do limite do sursi processual. Daí, enfim, não é possível essa aplicação. Ok, encerramos esse assunto aqui e até a próxima.